Bora lá? Bora. Cara, empolgou. Ó, 3, 2, 1 e aí, gente? Quem fala é o Gun. Estou aqui com meu grande amigo Castilho. Estamos entre Ocelotes e Sefirotes. Hoje para falar de DLCs. Tópico bastante controverso. Mas dê um oi aí, Castilho. Vamos lá para mais um podcast hoje, né? E aí, gente? Aqui quem fala é o Dark Gun. E, de fato, Gun, hoje é um assunto espinhoso. Acho que a gente não falava de um assunto tão espinhoso e que levanta tantas emoções assim já há algum tempo, que a gente não toca nesse tipo de assunto. Mas e aí, espero que vocês estejam bem, que todos estejam bem, nossos ouvintes. Uma belíssima noite para todos nós agora. Para vocês, quinta-feira, para nós aqui, quarta. Mas é isso aí. Temos bastante coisa aqui para falar sobre esse assunto. Isso aí, cara, DLC. Eu queria começar falando desse assunto, dizendo que é uma dádiva e também uma maldição, né? DLCs. Acho que pouca gente fala, tipo, as coisas boas, assim, que esse recurso pode trazer. Não é mal feito, né? Assim, tipo, mal utilizado, eu diria. As grandes empresas estão abusando bastante de coisas com microtransações, eles querem tirar dinheiro de outras maneiras, e acabou que as DLCs também são usadas de uma maneira bem negativa, assim. Geralmente são vistas nesse olhar negativo, né? Pois é, eu acho que é aquela coisa, né? Um jogo por si só ele já é normalmente muito caro, né? Se a gente pensar nesses jogos mais mainstream, triple A's, enfim, eles costumam já ter um grande preço assim, para você acessar eles. Então, essas coisas, assim, qualquer coisa extra de fora, assim, de você ter que pagar para conseguir um conteúdo que provavelmente deveria estar no jogo original já de uma vez, assim, essa é uma coisa, né? A DLC, para mim, eu sempre olhei com muito pé atrás, assim, porque eu sempre vi como uma coisa que, tipo, cara, isso tava no jogo e eles tiraram para poder fazer mais dinheiro em cima, assim, com certeza. Eu dificilmente eu vejo uma DLC como algo justificável, assim. Para mim, uma DLC é justificável quando é uma coisa assim que é exatamente isso. Não estava dentro do jogo, não foi tirada dele, assim. Ela é realmente alguma coisa para expandir, complementar de uma forma significativa. Mas na minha experiência pessoal que já comprei DLCs algumas vezes assim para alguns jogos. Até agora, para mim, pelo menos, nenhuma das DLCs foram totalmente justificáveis, assim, porque sempre tem essa coisa, né? Aqui no Brasil, principalmente, que os jogos são muito caros, eu que agora estou até voltando assim a consumir jogos da Nintendo, estou começando a sofrer na pele uma coisa que todo mundo já falava, que são os preços super altos dos jogos aqui no Brasil, que é uma coisa muito absurda, assim, você ter que pagar para ter mais conteúdo de uma coisa que já deveria estar no jogo original, para mim é uma cretinice sem tamanho. E as próprias microtransações também, né, se a gente for pensar como esse mecanismo de também adicionar coisas para um jogo que facilmente já poderiam estar nele, uma palhaçada assim sem tamanho, essa coisa de ficar tirando mais dinheiro das pessoas, que parece que virou uma prática que se tornou norma para muitas empresas. Pois é, cara, pra mim esse problema de preços é grande. Igual você falou, comprar um jogo já não é barato, assim. Aí você vai lá e você é cobrado, além disso, um conteúdo a mais, se você quiser jogar mais coisas. Tipo
tipo assim, se você quiser ter a expansão do jogo. E vira uma coisa bizarra, porque a maioria dessas empresas grandes, o que elas fazem? Elas lançam o jogo base, aí vamos supor que você compra o jogo na data de lançamento, R$ 250. Aí você vai comprar a DLC depois, R$ 80. Aí, tipo, parece que tá sendo punido por ter comprado o jogo, tipo, no lançamento. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando que, tipo, não faz sentido algum, né? Tipo assim, você devia ser recompensado por você comprar o jogo cedo. Às vezes, isso é uma coisa que funciona bem em contraste quando você vai pro mundo indie, que eles fazem a lógica ao contrária. Você compra o jogo base, com preço de lançamento lá que você pagou, e aí você ganha as DLCs porque você já comprou o jogo, mas aí o que eles podem fazer? Como você lançou DLC com conteúdo adicional, isso permite que o jogo fique com o preço de lançamento por mais tempo. E isso eu acho que faz sentido, assim, porque o jogo desvalorizou, claro, porque não tá mais no lançamento. Isso é normal, mas aí quando você adicionou mais coisas, você consegue cobrar o mesmo preço original. Isso é uma coisa que pra mim faz muito sentido. É uma das coisas boas que eu queria falar aqui que DLCs podem fazer, e eu consigo te citar aqui de exemplo o Hollow Knight, que fez isso. E mesmo sendo... Hollow Knight é um jogo muito barato, assim, é tipo ridiculamente barato, tá sempre em promoção, parece também. É um pouco um contraste disso, mas o outro jogo é o Shovel Knight, que não é um jogo tão barato assim, claro, comparado com os jogos AAA é bem barato, mas que comprei ele, tipo, no início desse ano passado, no final, e tava um preço, tipo, de base, assim. E é um jogo que tem, tipo, foram adicionadas outras 3 campanhas no jogo, tipo, que acho que é assim que você faz uma DLC, né? Quem comprou o jogo já ganha aquelas coisas. Acho que é isso, assim, tipo, é uma ideia bizarra que as empresas AAA têm, que, tipo, você é constantemente punido, assim, por você comprar um jogo base, assim. E a coisa que eu não quero fazer, por exemplo, é comprar o Final Fantasy VII Remake agora, porque o jogo tá super caro ainda, e eles vão me cobrar uma fortuna se eu quiser comprar a parte 2 dele, que sabe-se lá quando vai sair, assim. Então, pra mim faz mais sentido esperar, porque já que eles vão me punir por comprar o jogo depois mesmo, pra mim é melhor esperar. Você tocou assim num ponto muito importante, que é essa coisa de comprar no lançamento, né? Eu estava vendo essa semana, acompanhei muito análises, reviews do pessoal do jogo Marvel Avengers, né, dos Vingadores, feito pela Square Enix, Crystal Dynamics, que é um dos grandes lançamentos agora de setembro. Ele só vem reforçar o estigma negativo que muitos jogos AAAs estão recebendo, que é aquela coisa de, no caso, né, o Vingadores que se propõe Games as a Service, né, um jogo como serviço, é o que quer que isso signifique, né, se a gente parar para pensar, mas que está aparecendo mais uma desculpa para essas empresas grandes lançarem um jogo inacabado, assim, logo de cara, entupir ele de microtransações e, enfim, esse tipo de prática que é extremamente condenável. Então, de realmente tirar mais dinheiro do consumidor, ao invés de entregar uma experiência realmente interessante, realmente que seja um jogo acabado no mínimo, né? Isso parece que é uma coisa que está se tornando muito estranha a muitas empresas grandes, né? Entregar um jogo acabado, porque a gente sabe, a gente tem incontáveis exemplos de jogos que são lançados em estados assim completamente vergonhosos, ainda mais se tratando de empresas que realmente deveriam estar, na verdade, entregando o que deveria ser o padrão da indústria, né, de qualidade, né? A gente está falando de empresas grandes, com muitos recursos, os jogos não são chamados de AAA por acaso. O caso assim que eu senti na pele mais essa coisa de comprar no lançamento, que como a gente já falou, está se tornando até uma piada, um meme, foi no caso do Final Fantasy XV, que era um jogo que eu estava esperando demais, assim. Foi uma das razões assim principais de eu comprar um console dessa geração. Eu tenho PlayStation 4 e o Final Fantasy XV foi o primeiro jogo que eu peguei, assim, e peguei a edição a Day One Edition, né, a edição do lançamento.
Paguei preço cheio, e preço cheio aqui no Brasil desses jogos é no mínimo uns R$ 230. E o jogo, apesar assim de, como já até mencionei assim em alguns outros episódios, é o meu Final Fantasy assim, favorito. Eu gosto demais desse jogo, mas é inegável que no lançamento dele ele veio incompleto, assim, para dizer no mínimo, né? Você, além do jogo, você tinha o anime, o filme, que tudo bem, eram conteúdos opcionais. O filme tinha que ser pago, o anime não, ele está disponível no YouTube, mas ainda assim eram conteúdos, mesmo que opcionais, eles adicionavam muita coisa importante para a história do jogo. Quando você jogava o jogo sem consumir esses conteúdos, você tinha uma sensação de incompletude, assim, você sentia que o jogo ele faltava determinados pontos, mas aí a grande ofensa de todos foi quando eles entupiram o jogo de pacote DLCs para tentarem completar o jogo, assim. E a gente está falando de, no caso do Final Fantasy XV, 4 episódios de história essenciais, assim. Um deles eu não considero tão essencial, assim, me pareceu mais uma coisa bem cash grab. Foi o primeiro que eles lançaram, foi o episódio do Gladio. Mas os outros episódios são absolutamente essenciais para a história. E vai lá, 3 deles custam R$ 15, e o último que eles lançaram custa 30. Então aí já dá uma graninha a mais aí para você adicionar no preço, para quem comprou, como eu, a Day One Edition. É um acréscimo bastante significativo por um preço que já é muito alto. E depois eles lançaram um pacote real, que na verdade era um pacote que adicionava a dungeon final do jogo. O que é isso? Assim, lançar o jogo sem a fase final, sem a fase final de uma forma inacabada, insatisfatória. O que é isso, assim, sabe? A fase final não existe, né? Tipo, no jogo original. Ela é tipo. Ela é um corredor, assim, exato. Corredor e você tá no final, assim. Tipo, não existe mesmo. Exatamente, é uma coisa muito insatisfatória mesmo, assim. De novo, a gente tá falando de um jogo AAA, que muita gente comprou no preço cheio, um jogo muito esperado e tal. E esse pacote eu vou até pesquisar aqui o preço certo para não incorrer em nenhum erro, assim, porque eu sempre gosto de fazer essa conta. Eu acho importante para a gente ter uma dimensão assim do que a gente está falando. Acabei de olhar aqui na PS Store Brasil, R$ 62 para você comprar esse preço pacote. Caiu, viu? Esse preço já caiu preço bem. Caiu, é verdade. Bem lembrado. DLCs já saíram faz tempo todas. Bem lembrado, exatamente. Eu possivelmente paguei um pouco mais que isso, acho que R$ 90, não sei. Enfim, mais gasto aí por cima. Depois eles lançaram um modo multiplayer. Tinha esquecido disso ainda. Pois é. Vou até pesquisar aqui também. Comrades, PS Store, R$ 41. Nossa, isso é um negócio que eu não compro de jeito nenhum. Vou arredondar aqui os valores só pra gente ter uma noção. Vai dar R$ 1.000 tudo. Tá dando, olha, deu mais de R$ 400 pra comprar, pra você ter a experiência completa do jogo. Não é barato esse tipo de coisa. Assim, é muito abusivo, pra dizer no mínimo, assim. É claro que você tem toda uma história por trás do desenvolvimento do jogo. O jogo mudou de diretor no caminho, o jogo foi refeito várias vezes, o pessoal teve... o jogo foi anunciado, mas aí depois eles tiveram pouquíssimo tempo para desenvolver o jogo. Tudo bem, assim. Eu sei que tem essa história por trás, mas não justifica, assim, porque é a gente que está pagando no fim das contas, né? São preços muito altos e você tem que pagar muito além do jogo para poder consumir ele inteiro, assim. E o caso do Final Fantasy XV, na minha experiência pessoal, foi a única vez, assim, que eu realmente me propus, assim, não, falei, vou comprar todos esses DLCs,
porque eu gosto desse jogo demais. Na época eu também não estava querendo jogar muita coisa diferente, então eu me propus a comprar todos esses DLCs, consumir o anime, consumir o filme também, e no final a experiência que eu tive foi o que eu falei em alguns episódios para trás. É meu Final Fantasy favorito, porque quando você junta todos esses fragmentos, você realmente tem um jogo que é impressionante. O problema é justamente eu ter que gastar mais dinheiro para acessar esse conteúdo inteiro, porque essa é a sensação. Eu comprei o jogo no lançamento, eu recebi o jogo incompleto. E não é um jogo barato. Então, ainda que o jogo seja espetacular, e de fato, assim, reforço, é um jogo espetacular mesmo, infelizmente você não consegue o jogo completo se você não consome todos esses conteúdos. E eu realmente acho uma falta de respeito mesmo, assim, porque, claro, você tem aquela coisa, você não é obrigado a pagar o DLC, né? Você não está sendo coagido a comprar um DLC, mas ao mesmo tempo você, assim, eles te jogam um conteúdo alegando ser opcional, mas para você ter a experiência do jogo não é opcional. É o jogo que está ali mesmo, assim, são partes do jogo que realmente é injustificável do porquê delas estarem sendo vendidas separadamente, quando elas muito bem poderiam estar dentro do jogo, agregando na experiência. Eu diria que é coagir, sim, tipo, isso é parte das empresas de, tipo, meio que te enganar a fazer isso, assim. Porque não é uma prática de, tipo assim, foi sem querer, né? Tipo, claro que você não é obrigado, igual você falou, mas é uma forma de coagir mesmo as pessoas a comprar esses DLCs e ficar pagando muito mais do que o jogo custa, né? Exatamente, é isso que você falou, assim, nesse caso, que a gente está falando de uma marca que é muito conhecida, Final Fantasy, muita gente joga, marca super popular, então ela tem um apelo de público muito grande. Cara, é fazer dinheiro na certa mesmo, lançar essa quantidade de DLCs e conteúdos. Claro, assim, a Square Enix, no caso, ela deve ter ganhado uma boa grana assim, com esse jogo mesmo. Deve mesmo. É isso, assim, a gente tá falando de. Esse exemplo eu gosto, porque eu acho que ele talvez seja o único grande exemplo assim, de jogo que eu falei, não, eu vou pegar os conteúdos, eu quero ver o que esse jogo tem a oferecer por completo, ainda que eu tenha feito, assim como eu falei, ninguém gosta de gastar mais do que já gastou em um jogo grande assim como esses. De fato, assim, você tem esse problema. Eu falei de Final Fantasy, né? A gente poderia citar várias outras franquias que apelam para esse caminho assim de uma forma escancarada, assim, e vergonhosa mesmo. Acho que Final Fantasy XV é um dos grandes exemplos, assim, de DLCs lidados de uma forma péssima, assim. Porque que a gente pode falar, eles estavam de dinheiro, eles queriam lançar conteúdo a mais pro jogo, mas, tipo, cara, foram quantos pacotes de DLC, sabe? Tipo, foi o episódio Glad, depois o Ignis, depois o Prompto, depois o multiplayer, depois lançaram o episódio É Argent, o pacote real. em pacote real ainda. Eles queriam lançar ainda mais DLCs, foram canceladas. E assim, tinham várias alternativas, igual eu falei aqui mais cedo. Eles podiam ter dado algumas dessas DLCs de graça para quem já tinha comprado o jogo e ter aumentado o preço do jogo base. Do jogo base não, do jogo com as suas DLCs. Pra ficar o jogo com o preço full por mais tempo, para outras pessoas comprarem e ter que pagar o preço valendo esse dinheiro do DLC. E eles podiam ter lançado essas DLCs juntos também. Tipo, sabe, ter lançado um episódio por vez, custando sei lá quantos reais era cada um na época. Tipo, por que não juntavam as coisas igual eles juntaram depois? Eles tinham várias opções. Mas eles queriam esse cash grab, assim, igual você falou mesmo. Uma outra franquia que me vem à cabeça, e acho que vem à cabeça de todo mundo quando fala, é Star Wars Battlefront, né? Que é, tipo, Isso aí acho que ele encarna, né? O ele é. emblema. Acho que é EA e Ubisoft, e aí a gente já falou aqui da Square. A Square tá entrando bem aí nesse páreo. Embora não seja tão falado, eu acho que a Square tem feito práticas assim. Do nível da EA e da Ubisoft, eu acho que as pessoas passam mais pano assim pra Square do que para as outras. Star Wars Battlefront é um caso bizarro assim de DLC, né? Tipo assim, de DLC e de monetização, né?
de modo geral. Que aí você vê, tipo, loot box, que aí é uma das coisas mais terríveis. Acho que o único jogo que eu vejo que tem uma prática razoável de loot box é Overwatch, assim. Todos os outros é tipo, completamente aleatório, você depende muito daquilo pra avançar no jogo, e aí você tipo, cria um ciclo vicioso, né? E é o que as pessoas. É o que já vi várias pessoas comentando. É tipo, é a encarnação de, tipo, gaming, né? Como é que chama isso? É jogos de azar mesmo, gambling. Por que que esse tipo de coisa é permitida ainda, né? No mundo dos jogos? Por que que não pode ter jogos de azar, tipo, aqui no Brasil? Mas eles deixam você ficar comprando esses loot box, que aí você tem uma chance de 0,00009% de pegar a carta nova que você quer, ou de ter o power-up que você quer em Assassin's Creed ou em Star Wars. Tipo, como é que essas coisas são permitidas, assim? E já é muito questionável você poder comprar essas coisas diretamente. Aí você ainda põe num mecanismo de sorte. Tipo, isso é uma coisa de outro mundo, assim. Eu acho que eu fui um pouco mais pra monetização de modo geral, mas eu queria voltar um pouco pro tópico de ser mais DLC mesmo. Queria falar um pouco do aspecto positivo, assim, também, que os DLCs têm, porque eu penso muito quando a gente compara na época do PlayStation 1, PlayStation 2, por exemplo, Kingdom Hearts. Eu sempre falo de Kingdom Hearts, né? Mas Kingdom É. Hearts o Kingdom Hearts 1, ele e o 2 também, e vários. Kingdom Hearts 1 e o 2 e alguns outros, eles tinham a edição de lançamento, e aí passavam um ano e meio, eles lançavam a versão Final Mix do jogo, que aí, tipo, era como se fosse uma versão com a DLC, só que qual que era o problema? Você não tinha essa opção de comprar a DLC, você tinha que comprar o jogo full price de novo. E DLC é muito legal por isso, assim, né? Ter essa possibilidade dos desenvolvedores até consertar problemas dentro do jogo, colocar coisas adicionais, sem você ter que pagar um preço full do jogo de novo com aquilo. Isso eu acho uma sacada assim genial, é uma coisa que é muito esperta e vai muito com esse avanço da tecnologia dos consoles também, que eu acho que funciona muito bem, assim. Quer dizer, tem potencial para funcionar muito bem. É o que a gente vê esses problemas que a gente citou aqui, mas ainda assim tipo, foi muito legal para mim ter tipo ter a oportunidade de comprar a DLC do Kingdom Hearts 3 e não ter que, tipo, tinha essa questão, tipo, as versões Final Mix de Kingdom Hearts nunca chegaram no Ocidente, assim, elas chegaram no Ocidente 10, 13 anos depois, por conta dessas coleções que saíram pro PlayStation 3, PlayStation 4, se não fosse elas, não tinham vindo mesmo, assim. O legal disso é que você não tem que, eu tive só que comprar por um preço a mais o DLC de Kingdom Hearts 3, que foi decepcionante, sim, em alguns aspectos, igual a gente falou aqui, você falou principalmente, não era justificável, assim, totalmente a DLC. Tinham coisas que podiam estar muito bem no jogo base, eu senti, embora algumas outras eu encarei como que funcionavam muito bem como uma DLC mesmo, assim, um conteúdo adicional. Não precisava de estar no jogo base também, tipo, lutas contra chefes extras, tipo, no nível máximo. Isso acho que funciona muito bem como uma DLC, acho que isso é o que devia ser DLC, assim, nessa parte do que veio na DLC do Kingdom Hearts 3. Mas não totalmente justificável, assim. Várias outras coisas podiam ter sido dadas de graça. E vem essa parte do cash grab toda de novo que a gente comentou. Eu não sei não, cara. Eu tenho muita dificuldade, assim, de realmente conceber esses conteúdos adicionais, assim, pagos, como algo que pode ser realmente benéfico, assim. Porque, eu não sei, quando começou essa popularização das DLCs, como a gente conhece hoje, desde o início eu era muito cético em relação a esse sistema, assim, porque, sei lá, eu penso nas primeiras DLCs que eu vi, que eram, sei lá, fases mais difíceis para um jogo de Sonic, sabe? Para que eu tenho que pagar para fases mais difíceis? Será? Eu tenho que pagar para ter uma dificuldade maior no jogo que eu já comprei? Então eu olho muito pelo lado do consumidor, assim, que eu acho que
a gente gasta dinheiro demais. A gente já gasta muito dinheiro. É um hobby caro, né? Porra. É caro, É uma assim. droga. Ainda mais então se você for fã da Nintendo, por exemplo. Nossa Né? Agora senhora. eu tô reparando isso, porque os consoles são muito caros, os jogos são muito caros, assim, é difícil você acessar os jogos de um modo geral. Então, eu sempre fico com essa pulga atrás da orelha. E é muito engraçado, tanto que isso condiciona o modo como a gente olha para os jogos, assim, porque, de modo geral, quando a gente pega qualquer jogo novo atualmente, eu pelo menos, eu sempre já vou esperando pelo menos uma ou outra atualização de desempenho que já é esperada, assim, ou então o próprio jogo mesmo já vai ter algumas DLCs, algum conteúdo adicional fora do jogo, alguma atualização, alguma coisa que você vai ter que baixar assim fora quando eu pego um jogo novo, eu já espero isso. Agora, engraçado é que isso inclusive acontece com uma das minhas franquias favoritas, que é Sonic, que é uma postura muito interessante da SEGA de simplesmente não lançar conteúdos adicionais, assim. Isso é interessante, porque os últimos 2 jogos de Sonic que ela lançou, que foi o Sonic Forces e o Team Sonic Racing, nenhum dos dois, não só eles não foram lançados com o preço cheio que a gente está acostumado, que nos Estados Unidos geralmente vai para $59, uma coisa assim. Se eu não me engano, eles lançaram, agora eu não me lembro exatamente, não sei se foi $49 ou $39, enfim. Eles lançaram o preço do jogo abaixo do que a gente está esperando, então eu lembro que eu paguei, por exemplo, o Sonic Forces de lançamento, um preço em torno de 150 por aí, e não tinha DLC, não tinha nada disso, e eu achei muito estranho, porque, na verdade, em princípio, o jogo teria sim DLCs, ia ter um episódio extra assim, da história e um DLC que faria você poder jogar com o Super Sonic, né, que basicamente como se você pudesse jogar com um personagem a mais. E o que acontece? Eles lançaram essa DLC gratuita por tempo limitado. Mas aí depois, ao invés deles começarem a cobrar, eles decidiram simplesmente manter gratuita o tempo inteiro, assim, tempo integral. Então você não precisaria pagar nada além do preço, que já era consideravelmente mais baixo do que a gente está acostumado para um jogo de lançamento grande, assim. E você poderia acessar esses DLCs gratuitamente. Você não teria que pagar nada a mais do que você já pagou no jogo. Isso, assim, no caso do Team Sonic Racing é ainda mais interessante, porque o Team Sonic Racing ele foi lançado mais ou menos na mesma janela de tempo, coisa de um mês assim, de diferença, do Crash Team Racing. Então eram duas franquias assim, de mascote populares, em jogos de carro, né, estilo Mario Kart, que foram lançados em um espaço de tempo muito próximos umas das outras, o que os torna concorrentes óbvios, né, a gente sabe disso, mas agora tinha uma postura muito interessante que, de novo, o Team Sonic Racing ele foi lançado com o preço de lançamento mais baixo do que a gente espera, e o jogo não teve nenhuma DLC. Então o jogo que você comprou é o jogo que você vai jogar e pronto, assim, não tem nada além dele. E é muito estranho se a gente pensa nos padrões atuais de jogos, que o jogo sempre é lançado com alguma coisa faltando, precisando melhorar, e atualização aqui, atualização ali, ou DLC aqui, DLC ali. No caso do Sonic Racing, lançou ano passado, você comprou o jogo ano passado, você comprou o jogo esse ano, você vai ter o mesmo jogo, assim, a experiência é a mesma, você não precisa pagar mais nada. E até é estranho se você pensar que o Crash Team Racing, os jogos têm nomes muito parecidos, né? Porque os dois têm Team, os dois têm Racing, foi com uma abordagem completamente diferente. Então eram atualizações, novidades o tempo todo, novos personagens para você correr, e depois colocaram microtransações no meio que deixou todo mundo muito puto, e muitas skins, e muitas pistas novas, e novidades e atualizações o tempo todo.
o que apela para um tipo de público que é muito diferente, assim, o modo de lidar com o público é muito diferente. Porque, por um lado, você tem um jogo que é lançado e, enfim, ele é fechado nele, né? Como eu falei, comprou o jogo ano passado, comprou o jogo esse ano, é a mesma coisa. E você tem do outro lado um jogo que ele tava, né, pelo menos por bastante tempo, continuou tendo muitas novidades o tempo todo, muitas atualizações, microtransações, DLCs do Diablo 4, e era um jogo que ia se atualizando o tempo todo, então muito parecido, mas com muitas diferenças também dos jogos como serviço, que eu já citei no início do episódio. Enfim, abordagens muito diferentes, mas elas demonstram um pouco como o mercado de jogos está muito estranho. Se a gente pensar bem, lançar um jogo fechadinho é uma prática que tem se tornado muito incomum, assim, de modo geral, no mercado de jogos, porque você sempre espera um conteúdo a mais. Isso foi até uma coisa que eu achei muito estranho quando eu joguei o Team Sonic Racing, vocês têm um número muito limitado assim, de personagens, são 15 personagens só que você pode escolher, e é claro, na minha cabeça passou, não faria mal talvez adicionar novos personagens para o conteúdo extra ou novas pistas e tal, me passou isso pela cabeça, mas de fato é um gesto muito interessante, assim, se a gente pensar, né? Porque por um lado o concorrente direto dela, o Crash Team Racing, tem mais de 30 personagens jogáveis e durante muito tempo foi adicionando novas coisas. São abordagens muito diferentes, assim. E tem a questão das microtransações, que no Crash Team Racing, por exemplo, ela também, quando foi outra abordagem que muita gente considerou desonesta, porque lançaram o jogo, a princípio sem microtransações, né? Você tinha um sistema de moedas internas dentro do jogo, que a cada partida que você jogava, você ganhava mais, o que te permitia, sei lá, pegar novas skins, pegar novas coisas assim para você jogar dentro do jogo. Só que depois que o jogo foi lançado, eles colocaram as microtransações dentro do jogo, né? Então eles esperaram o jogo ser lançado, o jogo ser jogado para começarem a colocar as microtransações dentro do jogo. Isso deixou muita gente muito puta, assim. O bait, né? Tipo assim, tem aqui nada disso, aí tipo, pá! Exatamente. Exatamente isso, assim, o que é uma prática bem pouco transparente, na minha opinião, né? Fala de cara, assim, que vai ter microtransações, né? Não precisa ter essa coisa. Inclusive o Crash 4, que tá para lançar agora, mês que vem já, muita gente ficou preocupada de ter microtransações ou de ter esse esquema de lançar o jogo e botar microtransações nele depois. Aparentemente, pelo que os desenvolvedores falaram, o jogo não terá microtransações. É claro que a gente sempre tem que olhar essas falas com uma boa dose de suspeita, mas vamos acreditar assim por hora que eu espero que esse seja o caso mesmo, de que o jogo não vai ter nenhum tipo de transação desse tipo. Eu acho que esse Crash novo tem tudo para eles botarem uma DLC lá dentro, assim, que não é considerado uma microtransação, né? Eles já colocaram uma DLC no Crash Trilogy, que tem tipo umas fases a mais no terceiro jogo, se eu não me engano, uma coisa assim, que é uma coisa bem estranha também, né? Tipo, é um remake ainda do jogo, tipo... colocado no DLC ali é uma coisa bem estranha. Mas é o que você falou, cara. Essas práticas estão virando comum e tá virando cada vez pior, assim, esse mundo de jogos nesse sentido. Que, igual eu falei, tipo, eu vou voltar no exemplo do Kingdom Hearts 3, que é o que tá mais fresco na minha memória, assim. O jogo agora custa, tipo, R$70 o jogo base. E a DLC custou uns R$60, eu acho, pra mais. E, tipo assim, eu comprei os dois a preço de lançamento, gastei, tipo, uns R$300. Que é tipo um preço muito caro, né? Tipo, o preço salgado que foi. Aí a gente vai comparar, tipo, eles podiam ter dado essa DLC de graça pra quem comprou o jogo de lançamento e ter subido o preço do jogo que estava sendo vendido depois, pra ele valer a pena, né? Tipo, para as pessoas continuarem vendendo e vender pelo preço a mais.
Mas aí você tem as duas coisas super desvalorizadas, o jogo base é super desvalorizado, aqui você acha em qualquer lugar vendendo super barato, e aí agora as pessoas compram os dois por, tipo, menos da metade, assim, do que for o preço de lançamento. Então, tipo assim, é foda, né, se ser, tipo, se ser fã da franquia, se ser fã de alguma coisa assim, porque você quer comprar o jogo assim que sai, pra você saber que vai acontecer, quiser jogar logo que lança, mas você é meio que feito de otário, né, assim, você não é meio, você é feito de otário. Porque aquele preço absurdo fica lá, os jogos que você tem é completamente desvalorizado e aí você chora, né? Você só fica lá, beleza, então me fudi. Bom saber que não vale a pena comprar o jogo, né? E isso acho que vai desincentivando cada vez mais as pessoas a comprar a edição de lançamento, que aí em si também piora bastante as coisas para essas empresas, né? Porque aí os preços vão sempre ficar caindo para ver se as pessoas compram e ninguém vai querer comprar mais edição de lançamento. As pessoas vão ficar sempre tentando deixar para depois e aí fica um ciclo vicioso assim disso, né? Exatamente. E eu acho que o grande ponto é essa falta de sensibilidade para com o consumidor, assim, é realmente umas práticas que bastantes de empresas grandes de jogos estão adotando que são no mínimo bastante questionáveis, assim. Eu penso, por exemplo, que a gente teve semana passada, se eu não me engano, um Nintendo Direct em que a Nintendo anunciou um bundle que praticamente é um bundle dos sonhos, né? São 3 jogos do Super Mario, 3 dos melhores jogos já feitos, assim, jogos incríveis, Super Mario 64, Sunshine, Galaxy, que são jogos assim que eu particularmente tenho eles assim um lugar muito especial para mim, são jogos obrigatórios para qualquer pessoa que gosta de videogame. Eles anunciaram esse bundle de comemoração aos 35 anos do Super Mario, só que teve uma coisa que deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha, porque a Nintendo anunciou esse bundle que aparentemente você consegue ele tanto em cópias físicas quanto em cópias digitais e tá para sair agora, na metade ali de setembro, em que você vai ter uma espécie de disponibilidade limitada, em que você tem até o final de março para pegar esse jogo, porque senão eles vão tirar de circulação assim até das lojas digitais deles. Então É você um tem movimento estranhíssimo esse, eu achei. muito estranho, e eu que sou uma pessoa muito leigo nessas questões de estratégia de mercado, eu só falo mesmo como um consumidor, realmente me estranha muito esse movimento. Se alguém me puder me explicar qual é a lógica por trás, eu não sei se é talvez para instigar as pessoas a comprarem logo, o que parece que deu certo, porque esse bundle que não foi nem lançado ainda já está no na segunda posição dos maiores vendidos da Amazon, na categoria de jogos, na pré-venda. Então parece que deu certo essa estratégia, né? Lembrando que o jogo custa $60, o que é o preço cheio aqui pra gente, e por ser da Nintendo a gente sempre acaba pagando mais mesmo. Uma estratégia muito estranha da Nintendo de deixar essa disponibilidade limitada, não só para as cópias físicas, mas também para as cópias digitais até março do ano que vem. Assim. Eu tenho assistido muitos vídeos sobre pessoas comentando sobre essa coisa e a maioria das pessoas simplesmente está achando isso muito estranho. Assim. Já vi gente comentando sobre possíveis razões disso acontecer, talvez para não deixar desvalorizar o produto, de realmente instigar as pessoas a comprarem logo o jogo, né? Que a gente está falando de uma janela de lançamento que é muito curta, né? De setembro até março do ano que vem. Então o jogo não vai desvalorizar, né? Não vai cair de preço.
nesse curto espaço de tempo. Mas enfim, Cara, o ponto que eu quero chegar assim é que a gente está no. Eu acho que essas questões elas se tornam ainda mais críticas se a gente pensar no duro momento assim que a gente está vivendo, né? O momento de pandemia, o momento em que o dinheiro está incerto para muita gente. E jogar videogame, a gente sabe, é uma atividade muito cara, uma atividade assim, e passou o carro agora, é uma atividade assim privilegiada de uma forma geral. Então é realmente muito condenável quando a gente pensa em DLCs, microtransações nessas práticas das empresas que elas são muito insensíveis assim para o consumidor, quando a gente pensa que a gente está num momento em que essas questões elas afloram com ainda mais intensidade. Mas diga lá. é porque a gente tava falando aí do Mario, dessa coleção nova, e tipo assim, eu pensei agora que talvez seja tipo alguma ideia de recorde aí, como você falou, tipo, a Nintendo talvez esteja querendo pegar algum recorde de vendas, assim, pra ficar, tipo, o Mario é o melhor, uma coisa assim, porque a Nintendo, ela não abaixa os preços, assim, desses jogos, tipo, Breath of the Wild é um jogo que não abaixou o preço até hoje, assim. Você comprar o jogo base ainda é o preço full, sabe? A mesma coisa pra DLC dele, tipo, o jogo não vem nem com a DLC se você comprar. E, tipo, pra que fazer isso, assim, do Mario, pra mim não faz sentido esse negócio de desvalorizar, porque eles já não fazem isso, assim. O Super Mario Odyssey é a mesma coisa, esses grandes títulos deles, eles não abaixam o preço. E eu não vejo por que seria diferente essa coleção tão grande, assim. Essa ideia de uma estratégia meio cretina mesmo, assim, porque vai virar tipo uma coisa meio um pânico, assim. Essas cópias vão valorizar muito e rápido ver essas cópias físicas. Eu provavelmente vou pegar uma cópia digital desse jogo porque de fato assim a cópia física provavelmente vai estar muito cara para nós, se é que vai chegar aqui assim, porque pelo que eu vi vai ser bem limitado mesmo assim essa versão física. Acho que encaixa bem assim com essa questão de que a gente estava falando de DLC e desvalorização dos jogos, essa história da coleção que é bem bizarra assim. Eu tava lembrando disso hoje no início do podcast também, porque a Nintendo é muito ruim assim para lidar com DLCs, eu acho. Eu fiquei muito decepcionado com a DLC de Breath of the Wild, pra falar a verdade. A DLC, tipo assim, eu comprei o Season Pass. Uma coisa que eu odeio é esse tal de Season Pass, que coisa bosta. Mas aí nesse Season Pass vem duas DLCs. E a primeira é tipo, acrescenta várias coisas no jogo e tipo, espalhadas pelo mundo. E eu comprei esse Season Pass depois que eu já tinha zerado o jogo. Então meio que foi tipo um monte de, tipo, veio um monte de coisas muito legais, mas que tipo meio que eram inúteis assim, esse ponto do jogo. Era melhor eu ter adquirido elas à medida que eu ia, sabe? Eu não sabia disso, é porque tipo, eu não quero saber o que vai estar na DLC, sabe? Tipo, eu não vou comprar a DLC Sega também, tipo, eu não vou comprar o jogo e comprar a DLC às cegas. E isso é uma coisa muito estranha das DLCs, assim, porque cada companhia lida disso de uma maneira diferente, assim. E o que geralmente você vê é uma forma de conteúdo muito solta do jogo base, assim, bem separada. Esses exemplos dos indies são que me vem à cabeça agora, que eu joguei recentemente, o Ori, por exemplo, tem uma fase que é bem separada do jogo base, e aí você tem que olhar uma coisa bem específica para você abrir essa área nova. Hollow Knight faz a mesma coisa, você tem que fazer uma série de coisas muito específicas para você provavelmente não ia achar no jogo base. E tipo assim, eu acho essas coisas meio estranhas, porque fica assim, tipo, bem claro que é uma DLC, sabe? Tipo, e fica parecendo que você devia fazer isso depois que você zerar o jogo. Por esse caso do Breath of the Wild, eu senti que foi, tipo, meio que uma grande parte desse dinheiro não valeu a pena, assim, que eu investi nessa DLC. O conteúdo de história eu até achei legal, assim, foi divertido de jogar. Fazia mais sentido nessa proposta de ser separado depois que você vence o jogo. Mas mais uma vez, acho que a Nintendo errou a mão nessa DLC, assim, e foi um preço caro de DLC também. Foi, tipo, bem mais caro, foi R$ 90, e o preço não baixou até hoje também dessa DLC. A Nintendo é muito cruel com essa parte de consumidor. Encerrar um pouco, assim, talvez, com esse assunto da Nintendo da minha parte. Tipo, a Nintendo falou que vai vir pro Brasil, e, tipo, os anúncios deles vindo pro Brasil são só péssimos. Eu não sei se você chegou a ler sobre isso. Não cheguei a ler.
Tipo assim, os caras eles vão vir pra cá, mas o que eles vão fazer? Eles não vão trazer nada físico, eles vão trazer a eShop de volta, mas ela vai estar mais cara ainda, tipo, do que já tá, assim, os jogos. Os jogos hoje são R$ 250, eles vão pular pra 300. Então, tipo assim, então não sai, então não vem pra cá, cacete, tipo... que é isso, sabe? Tipo, eles só querem... Eles vão vir pra cá pra explorar mais a gente, assim. Tomara que isso reverta, assim. Tomara que seja, tipo, o início de uma volta mais amigável. Mas, tipo, cara, quantas estratégias mais insensíveis, assim. E é meio todo saco cheio, assim, da Nintendo. Esse papo hoje foi bem, tipo, triste, assim. Porque a gente foi vendo que a Nintendo não quer nada bom pra gente. Pois é. A Nintendo, ela tem dessas coisas esquisitas mesmo, né? Só vou fazer um adendo que eu falei da notícia aí. Olha só, Super Mario 3D All-Stars é o segundo jogo mais vendido na Amazon em 2020 e parece que o primeiro é o Animal Crossing New Horizons. E o terceiro é o Mario Kart 8. Então você tem os três jogos mais vendidos da Amazon são da Nintendo. Então, Nintendo, já tem muita grana, né? Oh, eles fizeram muita grana já com esse Switch, cara. Tipo, muita grana. O Switch vendeu igual água. Todos os jogos vendem muito, assim, e os preços não abaixam. Animal Crossing é um jogo que também não vai abaixar nunca, assim. E vende, assim, porque a Nintendo sabe fazer jogo bom, assim. Ela sabe fazer uma proposta que você não vai encontrar em outros consoles, assim. Você não vai encontrar nenhum jogo parecido, assim, com o Mario 64 no PlayStation. Você não acha? É impressionante mesmo o que eles fazem com a criação de jogos, mas o que eles fazem de, tipo, canalice, assim, também tá... É difícil sem achar outra empresa que faz. Acho que a Microsoft também faz bastante. Mas, nossa senhora, vai cobrar caro assim na... Porra. Exatamente, não tá fácil para ninguém. Então, minha dica para todos os nossos ouvintes é: comprem um Wii U como eu, que comprou um Wii U em 2020 e todos os jogos são muito mais baratos. Ainda mais se levar em consideração que a maioria deles estão sendo. Vou ganhar um port no Switch, ou já ganharam, ou vou ganhar, e no Switch vai estar o triplo do preço que vocês encontram pro Wii U, sendo o mesmo jogo. Então, comprem um Wii U. E me façam companhia também, porque além de mim, devem ter duas pessoas que têm um Wii U nesse Brasilzão. As mesmas 3 pessoas que têm o GameCube são as mesmas 3 pessoas que tiveram o Wii U. Cara, você sabe que não? São pessoas São diferentes. 3 pessoas diferentes. São pessoas diferentes. E a pessoa que teve, as pessoas que tiveram o GameCube não tiveram um Wii U, e as pessoas que tiveram o GameCube não tiveram um Wii U, e as pessoas que não tiveram o GameCube porque tiveram um PlayStation 2 tiveram um Wii U. Então, mundo engraçado este nosso, né? É, cruel, eu diria. Vou encerrar aqui só falando que é uma pena mesmo, assim, porque DLC tinha tudo pra ser bom, cara. Tipo, é uma coisa super prática, super acessível, assim. É muito melhor do que você ter que ficar fazendo o jogo e igual era antigamente, assim. O consolo que eu tenho é que o mercado ainda tá se resolvendo nessa questão aí de DLC, de microtransação, então tem uma esperança aí futuro. E eu acho que é isso, a gente cobriu bem os assuntos, a gente já ficou deprimido aqui falando de DLCs e da Nintendo e dessas empresas grandes, principalmente a Square, todo mundo vai reclamar da Square, por favor, também junto com a EA e a Ubisoft. É isso, né, Castilho? Isso aí, falamos bastante. Como eu falei no início, acho que já tinha um tempo que a gente não cobria um assunto tão espinhoso como este, mas é bom também porque, claro, a gente pode gostar dos jogos dessas empresas, a gente pode gostar, às vezes, até da filosofia da empresa, tudo bem, mas vamos aprender que nós somos consumidores, que nós temos o dever de exigir coisas melhores também, que não Muito bem só dito. favoreçam um lado, né? E, bom, é isso. Agradecer todo mundo que escutou a gente, tirou um tempinho do dia para escutar a gente falando besteiras.
Lembrando, gente, se vocês curtiram, deem um like, um comentário, compartilhem esse vídeo, mostrem para quem vocês acham que podem gostar. Vamos crescer aí nosso público, vamos falar de jogos. Nós estamos aqui no YouTube, no Spotify, com os nossos episódios podcast semanal toda quinta-feira às 18 horas. Nós já estamos com 16 episódios contando com esses. Nós falamos sobre várias coisas do mundo dos jogos, JRPGs, violência nos jogos, fórmulas de jogos, DLCs agora, muitas coisas aí, vilões, personagens, muitas coisas que a gente gosta de falar. Estamos também no Instagram, fazendo posts de segunda a sexta sobre assuntos variados. E é isso aí. Foi um prazer falar com você, Gan, e até semana que vem. Brigadão aí, pessoal. Significa muito mesmo. Quem escutou pelo menos uma parte ou tudo, significa muito pra gente, é muito legal. Sempre conversar com o pessoal, principalmente aqui no YouTube ou no Instagram. E dá uma olhada aí nos nossos outros canais, se interessou aí, nos outros vídeos também, nos outros podcasts, né? Na verdade. É isso. Obrigadão aí também ao Castilho. É isso aí, até mais. Isso aí, desligando agora.